Além disso, nós podemos destacar também as coordenadas de Fick. Todo movimento de rotação assume um centro, ou o eixo de rotação. O olho realiza seus movimentos em torno de um centro teórico, localizado a 13,5 milímetros atrás do ápice da corda. Ponto central do globo ocular, onde eles coincidem em três eixos de rotação. Isso significa que dentro do movimento ocular existe o plano de Listing, ou seja, coordenadas x, y e z que vão orientar o movimento do globo ocular. Então, aqui vamos chamar esse olho de olho direito. Se o olho direito quiser olhar para a direita, ele vai ter que trabalhar dentro da coordenada y, com os músculos da coordenada y trabalhando para exercitar e executar esse movimento. Se ele quiser fazer um movimento para cima ou para baixo, ele vai trabalhar dentro da coordenada x para observar esse movimento para cima e para baixo. E se ele quiser movimentar oblíquo ou se ele quiser movimentar uma forma de fazendo um movimento mais curvo, um movimento mais rotacional, ele vai ter que trabalhar entre x, y e z para fazer esse movimento, para interpretar esse movimento. Então, essas coordenadas, olha, ela cria o quê? Ela cria um eixo rotacional para o sistema visual. Um eixo rotacional para o sistema visual. E todo movimento vai ser feito em cima desse eixo rotacional. O movimento de acordo com o eixo rotacional. É algo bem legal, é algo bem complexo, se a gente for analisar para um espectro mais amplo, que o movimento ocular é um movimento muito mais complexo. Dentro do controle de movimento, nós temos três combinações. Nós podemos ter o sacádico, o persecutório e o postural. O sacádico, o nome, como o próprio nome diz, olha, são movimentos mais rápidos que o aparelho oculomotor pode realizar. Sua finalidade é dirigir o olhar de um objeto a outro dentro do campo visual em menor tempo possível, podendo ser involuntário ou voluntário. Depois nós temos também os persecutórios, que são movimentos automáticos de perseguição. São os mais lentos e sacádicos, são mais lentos que os sacádicos e têm a finalidade de manter o objeto na fóvea. Olha, manter o eixo de alinhamento na fóvea. Esse movimento só é possível na existência de um estímulo e a velocidade menor de 450 segundos. Os posturais são constituídos por mecanismos reflexos e não óticos, como, por exemplo, inclinar a cabeça. Isso é um movimento postural. Isso aqui nós podemos observar onde, no ambiente comum, assim, analisando o que está querendo ser dito. O sacádico, nós temos sacádicos no dia a dia. Quando nós estamos observando um objeto qualquer, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um movimento sacádico. Nós estamos fazendo movimentos rápidos, porém, buscando o quê? Buscando um campo visual. Nós estamos acompanhando um objeto, nós estamos acompanhando uma pessoa, nós estamos fazendo uma visualização normal, visualização do dia a dia. Agora, o persecutório não, nós, como o próprio nome diz, nós estamos perseguindo um objeto. Isso aqui nós podemos observar na caça de animais, por exemplo, um leão que vai perseguir uma presa, ele faz movimento persecutório, ele faz movimentos muito mais rápido em que a presa precisa ficar dentro do campo visual do animal. Ou quando nós estamos observando, por exemplo, um objeto que nós não podemos perder o foco, quando nós estamos observando um objeto que nós temos que ter atenção plena nesse objeto. Isso é um movimento de persecução, esse é um movimento de persecutório. E quando nós estamos fazendo movimentos posturais, quando nós estamos adaptando o eixo visual de acordo com a necessidade. Por exemplo, é uma pessoa que tem ametropia, um míope.
O míope vai fazer o quê? Ele vai ajustar a postura para olhar pelo olho de maior qualidade visual. Então, quando nós falamos de posturais, nós estamos alterando a nossa postura para poder auxiliar na visualização do objeto. Sacádico, movimento do dia a dia, persecutórios, aquele que nós vamos ter mais foco para observar, vamos perseguir o objeto, e postural, nós vamos adaptar o nosso eixo visual de acordo com a necessidade para poder observar o objeto. Aqui, olha, falando a respeito, voltando lá naquela explicação que eu dei a respeito de músculos, dentro da importância dos músculos no sistema visual, olha, o músculo dilatador de pupila e o esfíncter pupilar. O músculo dilatador é responsável pela midríase e o músculo esfíncter é responsável pela miose. A midríase é a dilatação pupilar e a miose é a contração pupilar, tá? Então, aqui é o olho dilatado. Quando nós falamos midríase, nós estamos falando do olho dilatado, e quando falamos miose, nós estamos falando do olho contraído. Então, importantíssimo, porque nós temos a ação de dois músculos, o músculo dilatador e o esfíncter pupilar. Ajustando o quê? Ajustando a entrada de luz dentro do globo ocular. Ajustando o quê? Ajustando a entrada de luz no globo ocular. Então, aqui ela vai servir como um filtro do excesso de luz para o globo ocular. Vai auxiliar também enviando o raio de luz diretamente para a fóvea. Tá? Isso nós chamamos do quê? Nós chamamos disso de alinhamento ocular, ou então de eixo visual. Então, quando acontece esse alinhamento, quando a pupila faz esse movimento diferente, quando faz miose e midríase, ela está deixando entrar mais luz, na midríase entra mais luz, nós vamos observar isso mais durante a noite, ou ela vai entrar menos luz. Nós vamos observar isso no dia. Esse filtro tirando o excesso do raio de luz ou deixando entrar mais raio de luz. Esfíncter pupilar e músculo dilatador de pupila são os músculos que fazem essa função. E ele é controlado, é muito legal falar isso para vocês, que ele é controlado exclusivamente pelo sistema nervoso central. Tem um espacinho, tem um lugarzinho que vocês vão ver dentro de neurologia, dentro da parte de neurologia da visão, o local que controla esse movimento da íris, fazendo midríase ou miose, bem dentro do sistema nervoso central, que é bem interessante.